Finalmente cheguei nos 100 mil inscritos, já recebi a minha placa do YouTube e quero compartilhar com você esse momento. E já aproveito para falar que eu dedico esse vídeo aqui a todo mundo que já me acompanha, seja mais recente ou acompanha há mais tempo e que quer ver também esse canal crescendo, né? Então vou mostrar para vocês primeiro como que foi quando eu recebi a placa e abri ela junto da minha família. Pessoal, só não tô gritando de alegria porque já tá noite, tá na hora de criança dormir, apesar de estar tudo acordado aqui, mas ó, chegou para nós aqui e vamos abrir pra gente ver de perto. Não vi até agora, tá lacrado aqui, tava esperando estar junto com a minha família toda para poder ver esse momento. Vocês não têm ideia do tanto que eu tava esperando isso aqui. Chega aqui, chega aqui. Ó. Vem a carta do YouTube, depois eu vou mostrar essa carta com detalhe para vocês. E... moleque, ó. Prontinho para colocar, ó. Presented to Prado Pecuária Lucrativa por passar 100 mil inscritos no YouTube. É o nosso play de prata, ó. Olha isso. Olha só que linda, minha filha. Não pôr o dedo não. Manda uma carta pra mim. Vou ler ela daqui a pouco. E vem um cartãozinho também. Falando, ó, esse prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. Parabéns por atingir o marco. Isso aqui é da pessoa que fez. Hein? E aí, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, a placa veio nessa caixa própria do YouTube aqui. Demorou pra caramba pra chegar. Chega com uma carta de dedicatória específica lá do YouTube para quem chega nos 100 mil inscritos. Imagino que seja uma carta padrão para todo mundo que chega nos 100 mil. Já ouvi falar que as placas de 1 milhão, as placas de 10 milhões são mais personalizadas para aquele canal mesmo. Mas mesmo assim, isso daqui para mim é um negócio que eu não canso de olhar para ela. Olha aqui que coisa maravilhosa, pessoal. Já vou colocar ela ou aqui atrás, provavelmente aqui atrás na parede, ou devo colocar no armário ali. Mas por enquanto vou deixar ela pertinho aqui de mim para conversar com vocês um pouco. Eu nem sei direito por onde começar aqui, pessoal, mas uma coisa eu te falo, eu sei exatamente aonde tudo começou. Começou com a ideia de querer construir um estúdio para mim, que antes era destinado a ser um estúdio de música. Por isso que vocês vê bastante quando eu tava no estúdio anterior e nesse daqui tem bastante espuma em volta e tem bastante difusor de som. Isso serve para melhorar a qualidade do som captada por esse microfone aqui, que tem uma captação muito boa. Só que eu fiz isso tudo voltado para música. Não deu muito certo, né? Apesar de música ser um hobby meu e da minha família já há muitos anos, ser uma paixão muito grande. Quando eu publiquei o meu primeiro vídeo de pecuária, despretensiosamente, que foi na entrada da pandemia, e eu tive que transformar as palestras presenciais que eu fazia em live, e eu resolvi publicar uma dessas lives, deu muito certo. E o canal cresceu, o canal que eu criei para colocar essa live dentro, ele cresceu muito mais rápido que o canal de música que eu já estava com ele há 2 anos. Então isso mostrou para mim uma coisa muito importante. Ou era um tema importantíssimo de eu trabalhar com o pessoal, e um tema que eu já conheço, que é pecuária, e um tema que eu teria facilidade para criar conteúdo, ou significa que o canal de música meu era muito ruim e que eu não era bom não, viu? Então o que me motivou a criar o canal foi exatamente esse início da pandemia, onde eu tive que passar tudo para o digital e eu já tinha uma certa experiência, já trabalhei com edição de vídeo antes, trabalhava com audiovisual muitas vezes relacionado ou à Igreja Católica, que eu era do Ministério da Música, ou às vezes relacionado às próprias coisas que eu fazia ou para a família, ou para a escola, ou para a faculdade, relacionado à edição de vídeo, né? O sonho sempre continuou sendo o mesmo, criar um canal no YouTube que pudesse alcançar muitas pessoas. Nunca pensei que eu teria um negócio conectado a isso
e hoje é o meu ganha-pão. A escola de pecuária lucrativa que está conectada ao YouTube, que está conectada ao Instagram, que está conectada a toda essa comunidade que já me acompanha há tanto tempo. Eu comecei as atividades colocando vídeos na internet no ano de 2019, mas o primeiro vídeo oficial desse canal aqui, eu postei ele no dia 29 de abril de 2020. E logo ali no início eu postava muita coisa do que a gente fazia a campo. Era muito vídeo meu, muito vídeo do professor Gilmar, que é o meu pai. E sim, no início ali eu usei bastante da imagem dele, que já gerava credibilidade. Afinal de contas, você que trabalha com pecuária sabe muito bem que uma pessoa que demonstra mais experiência passa muito mais credibilidade do que eu. Na época era da cara limpa, inclusive eu deixei crescer esse projeto de barba aqui exatamente para passar um pouquinho de credibilidade e acabou ficando, né? Mas eu comecei com as imagens dele, depois fui entrando aos poucos nos vídeos, aparecendo um pouco mais, dando uma cara pro canal, tanto que muitas pessoas falam assim, ah, eu comecei acompanhando o canal do seu pai, e depois eu passei a acompanhar o seu, mas na verdade sempre foi o meu. Meu pai nunca teve canal no YouTube. Os primeiros vídeos eu postava vídeos dele falando. Até hoje ele ainda participa como convidado em muitos vídeos meus e eu uso muitos vídeos dele para poder falar da nossa fazenda. Afinal de contas, a fazenda começou com ele, né? E uma das primeiras ideias que eu tive foi trazer um formato de vídeo chamado Perguntas e Respostas da Prado. E o Perguntas e Respostas da Prado eu trazia exatamente perguntas que eu recebia lá no campo, para poder trabalhar elas dentro de um vídeo dinâmico de 5 a 8 minutos que eu pudesse responder ali de uma forma que pudesse ser atrativa. Esse vídeo gerava mais perguntas e eu criava mais vídeos de perguntas e respostas. E durante muito tempo os vídeos do Perguntas e Respostas da Prado foi um quadro que perdurou aí por alguns anos, né? Para poder fazer isso, eu estudei muito a plataforma do YouTube e entendi uma coisa. Não seria fácil, o crescimento seria lento, mas uma coisa não podia faltar, constância de postagem. E aí eu peguei um compromisso na época que eu falei, vou fazer isso daqui por um tempo e aí depois a gente vê como que prossegue, que seria postar um vídeo por dia. E eu acabei continuando nessa meta até hoje. A gente tem um vídeo por dia sendo postado no YouTube. Hoje não é interessante mais para nós parar com essa constância, porque ela movimenta muito o canal, traz um crescimento constante para nós e acaba gerando todo esse engajamento que tem o YouTube hoje. E aí eu sempre carregava todos os instrumentos possíveis para eu poder fazer as gravações. No começo eu gravava com uma câmera mais profissional, porém como eu não sou profissional de audiovisual, que entende dessas câmeras, acabava que a qualidade era a mesma ou até pior do que a qualidade que hoje eu gravo com o meu celular. Na época, no início, eu editava meus próprios vídeos. Com o tempo, a gente conseguiu agregar para a nossa equipe, foi uma das primeiras pessoas que entrou para a equipe da Prado Educação, que é o André. O André hoje é o editor dos nossos principais vídeos. Todo vídeo que você vê aqui no YouTube que é mais bonito, pode saber que foi o André que fez. Ou um vídeo mais ali meia boca, às vezes um corte de live, um corte mais seco, aí pode saber que fui eu que fiz, ou mais alguém ali da minha equipe. O Caio, que é meu sócio hoje, também me ajuda a editar muito vídeo. Mas o André, ele é o profissional de edição que colabora com a gente para mais efeitos, para trazer, aí você bota aqui, André, faz um efeito assim, ó. Ele traz mais efeitos pra gente, ele traz um visual, o fundo musical, e a gente consegue ter mais envolvimento nos vídeos. Então, se os vídeos que vocês assistem hoje são vídeos gostosos de ver, pode ter certeza que tem uma colaboração gigantesca do André, nosso editor. Eu tenho um agradecimento muito grande. O YouTube me mostrou uma coisa e mostrou rápido. Se algum vídeo der muito bom e der muita visualização, com certeza vão aparecer críticas e muitas vezes críticas pesadas. Então a internet tem uma lei, ninguém obedece essa lei, mas a gente tenta viver com ela, né? Que é o quê? Não se importe com os comentários maldosos. Mas não tem como, né, gente? Nós, do lado de cá, somos seres humanos. Eu vejo todos os comentários que vocês colocam. Eu consigo responder de 5 a 10% desses comentários, porque são muitos comentários. E muitas vezes comentários importantes ficam sem responder, mas eu leio todos. Então, por exemplo, quando você posta algum comentário
com o intuito simplesmente de denegrir a nossa imagem ou degradar o vídeo que a gente está colocando, pensa duas vezes. Poderia ser um parente seu, poderia ser um filho seu, poderia ser alguém que está tentando com muita força crescer e às vezes pode se desmotivar por causa de palavra que às vezes para você não tem importância nenhuma. Então, é isso que eu trago de reflexão. Pense que do lado de cá tem um ser humano. Eu leio todos os comentários. E sim, tem comentários que me magoam. Tem comentários que me deixam extremamente empolgado. Nossa, eu falo pra vocês com tranquilidade. Para cada um comentário ruim que chega, são 20 comentários extremamente positivos. E isso eu tenho um agradecimento muito grande. É isso que me dá força para seguir em frente, para falar cada vez para mais pessoas que estão interessadas na pecuária, ajudar mais pessoas. Eu tenho pessoas que falam aqui para mim que mudaram o estilo delas de lidar com a pecuária depois que começaram a assistir meus vídeos. Eu tenho pessoas que falam para mim assim: minha esposa não aguenta mais ouvir sua voz, que eu escuto um vídeo seu todos os dias. E claro, todo dia tem vídeo novo. A gravação de vídeos me trouxe uma habilidade que hoje é importante para vários aspectos da minha vida, principalmente profissional, que é a habilidade de falar, tanto falar para uma câmera e falar em público. Quem está acostumado a falar sabe do que eu estou articulando aqui com vocês. Falar para um público é uma coisa extremamente difícil e falar para uma câmera é uma coisa extremamente difícil também. E as duas atividades são muito diferentes uma da outra. Conheço pessoas que, para falar em público, são excelentes. Você bota na frente de uma câmera, a pessoa se trava todinha. Então isso daí varia de pessoa para pessoa e isso tem me permitido articular entre os dois, tanto nas palestras falando em público quanto falar na frente de uma câmera. O que, acreditem ou não, é sim uma dificuldade minha. Muitas vezes quem me conhece aqui nos vídeos e depois vai me conhecer pessoalmente, às vezes até estranha um pouco. Por quê? Porque eu tenho uma grande dificuldade de socializar. Tá? Pode não parecer que eu falo demais. Quando boto o microfone na minha frente, uma câmera na minha frente, eu saio falando pra caramba. Mas na hora de socializar, na hora que eu tô com muita gente assim perto de mim, eu tenho uma certa dificuldade. Há mais ou menos cerca de 2 anos atrás, tava começando aquela onda de falar do TDAH, que não sei o que. Eu fui procurar saber com uma profissional capacitada, saber se tinha alguma coisa, principalmente por questões de produtividade e tal, e eu acabei descobrindo não o TDAH, eu não tenho TDAH, eu tenho autismo. Fui descobrir há 2 anos atrás, diagnostiquei, depois eu passei por uma profissional para me passar orientações, me passar um tratamento específico para poder lidar com isso, e fez sentido muita coisa na minha vida toda, inclusive a persistência gigantesca que eu tenho com essa questão de gravação de vídeos para postar todos os dias. Com a questão de quando eu pego um projeto, eu toco ele para frente e muitas vezes isso daí é uma dificuldade grande para outros infoprodutores do agro. Vocês podem ver, eu acompanhava muitas pessoas que eu considerava muito grandes e hoje o canal já passou o tamanho do canal de YouTube dessas pessoas e muitas dessas pessoas largaram a produção de conteúdo. Por quê? Porque isso daqui não é fácil, gente. Isso daqui é um negócio que exige muita constância e vai ter momentos que você vai achar que não está crescendo na velocidade que deveria. Gente, aquela grande ilusão de que a internet ela te joga para cima e explode de visualizações de uma vez, é isso que eu acabei de falar, é uma grande ilusão. Da mesma forma que acontece na internet, acontece em vários outros ramos em que uma pessoa a cada 1 milhão de pessoas vai ter um grande estouro na vida. Lógico, a internet te dá potencial de alcançar mais pessoas, mas mesmo assim, não é com todo mundo que acontece. Muita gente começa a produzir, desiste no início, muita gente desiste depois de 1 ano, depois de 2 anos. Nós já estamos aí desde 2020 e estamos crescendo cada vez mais, se estimulando cada vez mais e hoje com toda uma equipe por trás disso. Não é nem questão de não querer parar, a gente já não pode parar mais. Muitas pessoas e famílias dependem disso daqui. Foi por causa de conteúdos desenvolvidos em canais como esse daqui que a gente teve a oportunidade de mudar formas de encarar a pecuária, como foi o caso do Átila, que a gente foi na propriedade dele, como foi o caso do Crislan, que nós estivemos lá, como foi o caso do Adriano Reis, foi o caso do Kleber Ramos, pessoas que estão com a gente praticamente desde o início e que a gente teve a oportunidade de ir lá ver como que está a propriedade. E mostraram mudanças reais que foram causadas por conteúdos criados por nós. Então vocês têm noção, gente, do tamanho da responsabilidade que é isso? E para isso eu tenho muito a agradecer.
Não só agradecer, igual eu falei, do André, que é responsável pela edição dos vídeos, mas agradecer ao Caio, que é o meu sócio, também dono da Prado Educação, que comanda a Escola de Pecuária Lucrativa e que faz todos os bastidores de tudo que acontece aqui, estratégia de postagem, o que eu devo falar, quando que eu devo falar, seja no Instagram ou seja no YouTube, o que a gente deve colocar de anúncio, o que a gente deve colocar em termos visuais da nossa escola. E eu brinco que o Caio hoje, que ele não veio do ramo do agro, mas é apaixonado pelo agro também, ele tem um entendimento técnico gigantesco, porque esses vídeos aqui do YouTube, por exemplo, ele assiste todos os vídeos desde o início, porque ele faz toda a parte de escrita do vídeo. Temos a Paula, que é responsável por todo o atendimento dos alunos que entram para a Escola de Pecuária Lucrativa, que teve uma ajuda gigante. Hoje ela consegue ter uma interação que eu, dentro das minhas condições, não tenho e muitas vezes não consigo ter esse mesmo nível de interação. Temos a Rafa, que é responsável por toda a parte de disseminação através do tráfego pago, que é onde vocês veem as propagandas minhas. Você tá rolando lá, assistindo alguma coisa ali, de repente você passa, aparece o Neto para você. Você não pode pular mais 2, 3 vídeos ali, você passa, aparece o Neto de novo para você. Graças a Rafa, vocês não vão esquecer de mim, vai me ver toda hora. E depois dessa primeira formação, nós tivemos uma estruturação grande da equipe. E isso foi crescendo cada vez mais. Foi entrar na nossa equipe comercial, o Bruno mais a Gabi, que hoje é responsável por ajudar a gente a crescer muito mais essa empresa do que está crescendo hoje e alcançar às vezes pessoas que a gente não tinha capacidade de alcançar e mostrar para elas o trabalho que a gente desempenha. E essa equipe continua crescendo cada vez mais e vai continuar crescendo cada vez mais. Aí não falei o nome de todos aqui, porque cada vez a gente tem mais pessoas agregando e a gente consegue agregar cada vez mais na nossa equipe, de forma a trazer não somente o crescimento dos canais de comunicação, mas o crescimento do negócio e, mesmo que colaborando um pouquinho, traz um dos meus principais propósitos, que é o crescimento da pecuária brasileira para atingir o verdadeiro potencial que ela tem. Nesse momento, qual que é o meu maior sentimento? É um sentimento de vitória. Por mais que isso daqui é só um símbolo e que continua crescendo, no momento que eu tô falando com vocês, a gente está com aproximadamente 110 mil inscritos. Por mais que isso daqui é um símbolo, mas mostra para mim que tá valendo a pena tudo isso. Mostra para mim que aquelas pessoas que eu assistia há muito tempo atrás e via a placa atrás deles assim, colocado no cenário, não estão tão distantes e que a gente consegue alcançar quando a gente bota um objetivo na cabeça, traça um plano de ação e segue esse plano de ação. Isso é a mesma coisa que eu trago para dentro das fazendas. Hoje, as fazendas que eu presto consultoria, a gente traz um plano de ação exatamente para fazer o quê? Para você dividir aqueles grandes objetivos em microações. E você consegue dar um passo de cada vez para você chegar nesse objetivo. E são passos fáceis de fazer, mas que demandam o quê? Dedicação, seu tempo, e você dá esses passos sempre acompanhando o plano de ação. Então isso me traz grande emoção, isso me traz grande orgulho. Isso mostra para mim que todos da minha família que estão próximos de mim, que me apoiaram durante todo esse processo, eles foram uma chave extremamente importante para tudo isso. Muitas vezes eles não me deixaram desistir em momentos que eu pensei, não vai dar certo mexer com isso daqui me toma bastante tempo. Falo para vocês, eu comecei tudo isso nas horas vagas. E hoje toma ali mais de 50% do meu tempo eu consegui manter toda essa estrutura aqui e ainda prestar consultoria para os clientes no restante do tempo que tem. Mas mostra o tanto que esse apoio é importante. O apoio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, principalmente o apoio da minha esposa e dos meus filhos. Que muitas vezes uma família pode dizer que não é um trabalho digno. A minha filha tem maior orgulho de falar que o papai dela é um youtuber. Hoje existe um preconceito muito grande com a profissão influenciador, mas a capacidade que a gente tem de atingir a mente e os negócios das pessoas é o que realmente deveria dar força para a gente continuar cada vez indo mais longe. Essa placa aqui, gente, é só o começo. Nós ainda vamos crescer muito. Nós ainda vamos trazer muitas soluções para o produtor rural. Nós ainda vamos trazer tanto soluções educacionais quanto soluções físicas para a gente conseguir atingir o verdadeiro potencial da pecuária brasileira.
Uma pecuária que está numa região privilegiada, com muitos recursos naturais que podem reduzir o custo de produção de cada propriedade. E eu convido a você que está assistindo esse vídeo aqui agora, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, por mais que você assista o nosso vídeo com frequência, porque de certa forma o algoritmo, a inteligência do YouTube entrega esse vídeo para você, mas mesmo assim, se inscreve, ativa as notificações, e se você acha que vale a pena compartilhar o nosso canal com outras pessoas que estão envolvidas na pecuária, manda uma mensagem. Cara, você já segue o Neto Prado? Procura ele lá no YouTube, tem um canal bacana, o canal dele tá crescendo bem, fala isso aí pra dar uma moral pra nós, né? E uma frase que eu levo comigo desde os meus 12 anos de idade: a persistência rege as possibilidades. Isso daqui me marcou em cada etapa que eu passei na minha vida, desde um vestibular, até a minha graduação, até o meu TCC, até eu virar professor, até eu conquistar o meu primeiro emprego de consultoria antes ainda de ser professor, até eu me mudar para o estado de Rondônia, assumir a liderança numa grande empresa aqui, continuar prestando consultoria para várias fazendas no Brasil inteiro, ter tido a oportunidade de prestar consultoria para várias fábricas, ter tido a oportunidade de atender em outros países fazendas, de ter palestrado não somente em várias cidades diferentes, mas também em outros países, tendo a oportunidade de palestrar até em outra língua. Só consegui fazer isso graças à persistência. Oportunidade aparece aos montes, muitas pessoas vão ter boas oportunidades, mas eu costumo dizer comigo que a oportunidade ela só é realmente uma oportunidade se você estiver preparado para pegar ela. Aí sim ela se torna uma boa oportunidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.